Você sabia que o icônico filme O Poderoso Chefão é mais do que apenas uma obra-prima do cinema? Muito do que é retratado na história de Dom Vito Corleone e sua família está profundamente enraizado em acontecimentos históricos reais que moldaram a máfia nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, vamos explorar as verdades históricas por trás dessa trilogia de sucesso e entender como a ficção se mistura à realidade para criar um dos maiores filmes da história do cinema. Se você é fã do filme ou curioso sobre a história da máfia, fique até o final, pois vamos desvendar segredos e fatos que vão te surpreender. Para entender as verdades históricas por trás de O Poderoso Chefão, precisamos voltar ao início do século XX. A imigração italiana para os Estados Unidos trouxe consigo muitas tradições e, infelizmente, entre elas estava a máfia siciliana. Assim como no filme, as famílias mafiosas formavam seus próprios governos paralelos, principalmente em Nova York. A estrutura de poder e hierarquia mostrada na família Corleone é uma representação precisa do que era a realidade das famílias mafiosas reais. A máfia nos Estados Unidos era composta por famílias que operavam em diversas cidades, mas a maioria estava concentrada em Nova York. Como mostrado no filme, as famílias mafiosas se especializaram em atividades ilegais, como apostas, extorsão, tráfico de drogas e até mesmo controle de sindicatos de trabalhadores. Essa era a base da economia criminosa que sustentava o poder dessas organizações, algo que O Poderoso Chefão retrata de maneira extremamente realista. O personagem de Dom Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, é amplamente baseado em figuras reais da máfia. A maior inspiração é Salvatore Lucania, mais conhecido como Lucky Luciano, o homem responsável por transformar a máfia americana no que ela é hoje. Assim como Don Corleone, Luciano se destacou por sua inteligência estratégica e pela habilidade em negociar, evitando ao máximo o uso desnecessário de violência, preferindo fazer alianças. Outra figura real que inspirou o personagem é Frank Costello, conhecido como o primeiro-ministro do submundo. Costello tinha grande influência política e, assim como Vito Corleone, preferia usar o poder da persuasão e da diplomacia para resolver conflitos em vez de recorrer à violência. No entanto, quando necessário, ele não hesitava em eliminar seus inimigos, algo que é refletido no filme com as decisões difíceis que Don Corleone precisa tomar para proteger sua família. Em O Poderoso Chefão, vemos a criação de um conselho composto por várias famílias mafiosas que se reúnem para discutir assuntos de interesse comum, como o tráfico de drogas e a divisão de territórios. Esse conselho, conhecido como Comissão na Vida Real, foi estabelecido por Lucky Luciano nos anos 1930 e era composto pelos chefes das 5 principais famílias de Nova York. A ideia do conselho era evitar guerras entre as famílias e garantir que todos pudessem lucrar sem entrar em conflito. Assim como mostrado no filme, a comissão também tinha o papel de resolver disputas e autorizar assassinatos importantes. Isso evitava a violência desnecessária entre as famílias e mantinha a ordem dentro do submundo do crime organizado. Outro aspecto importante de O Poderoso Chefão é a influência que a máfia tinha sobre a política. No filme, vemos Don Corleone usando sua rede de contatos para garantir favores políticos, como na famosa cena em que ele ajuda um cantor a conseguir um papel em um filme. Na vida real, essa relação era muito comum. Famílias mafiosas, como a de Frank Costello, tinham grande influência sobre políticos locais e nacionais. A máfia se infiltrou profundamente na política americana, especialmente durante os anos de 1920 e 1930, quando a lei seca estava em vigor. O tráfico de álcool ilegal fez com que os mafiosos enriquecessem rapidamente, permitindo-lhes subornar políticos e policiais. Esse poder financeiro garantiu que as famílias mafiosas pudessem operar sem muitas interferências, algo muito bem representado na saga da família Corleone. A lei seca foi um período de proibição do álcool nos Estados Unidos entre 1920 e 1933, que acabou sendo um dos maiores impulsionadores do crescimento da máfia. Durante esse período, as famílias mafiosas aproveitaram para construir verdadeiros impérios baseados no contrabando de bebidas alcoólicas. Em O Poderoso Chefão, essa fase da história da máfia é mencionada de maneira sutil, mas ela foi um dos principais motivos que permitiram que famílias como a de Vito Corleone acumulassem poder e riqueza. Durante a lei seca, a máfia se organizou em redes de distribuição
distribuição de álcool, criando rotas seguras para o transporte e pontos de venda clandestinos, conhecidos como speakeasies. Foi nessa época que figuras como Al Capone e Lucky Luciano ganharam notoriedade, transformando a máfia em uma verdadeira potência financeira. Outro elemento que o Poderoso Chefão retrata com precisão é a relação entre a máfia e a polícia. No filme, vemos como a corrupção permite que Don Corleone e sua família escapem da justiça em diversas ocasiões. Na vida real, essa prática era extremamente comum. Policiais e juízes eram frequentemente subornados para fazer vista grossa às atividades ilegais das famílias mafiosas. Esse sistema de corrupção garantiu que a máfia operasse quase sem interrupções durante décadas. Nos anos 1940 e 1950, a máfia estava no auge de seu poder nos Estados Unidos, controlando grandes partes da economia clandestina e influenciando até mesmo decisões políticas importantes. Uma das marcas registradas de O Poderoso Chefão é o foco no valor da família. Para Don Corleone, a família é o pilar central de sua vida e ele faz de tudo para protegê-la. Essa característica também tem suas raízes na realidade. Para os mafiosos italianos, a lealdade à família era sagrada. O código de honra, conhecido como omertà, exigia que os membros da máfia protegessem uns aos outros acima de tudo. O filme captura essa dinâmica de forma magistral, mostrando como as relações familiares eram a base de toda a organização mafiosa. A sucessão de poder, por exemplo, é algo que também ocorria na vida real. Muitas vezes, o poder dentro das famílias mafiosas passava de pai para filho, como vemos na transição entre Vito e Michael Corleone. No final das contas, O Poderoso Chefão vai muito além da ficção. Ele é um retrato fiel de uma era marcada pela ascensão e queda de grandes impérios criminosos, inspirados por figuras reais e eventos históricos. A mistura de realidade e ficção criada por Francis Ford Coppola e Mario Puzo faz com que o filme não só conte uma história cativante, mas também nos dê uma aula de história sobre o submundo da máfia nos Estados Unidos. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre os personagens e eventos reais por trás dessa obra-prima, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.